Olha, todo mundo fala que a inteligência artificial vai mudar o jogo, né? E vai mesmo. Mas, vamos ser sinceros, na hora de colocar a mão na massa, a coisa pode ficar um pouco caótica. Então, vamos mergulhar nisso agora e entender como colocar ordem nesse universo. Sabe aquela sensação de estar à deriva? Pois é, todo santo dia surge uma ferramenta nova de IA, uma nova promessa, e a gente fica ali no meio de um oceano de opções sem saber qual escolher ou por onde começar. É um sentimento que, pode acreditar, muita gente compartilha. E essa sensação toda, ela tem nome, viu? É a tal da sobrecarga da inteligência artificial. É aquele abismo que existe entre a promessa incrível da IA e a dificuldade real que a gente encontra para fazer a coisa funcionar de verdade, para resolver os nossos problemas específicos. É exatamente como olhar para um painel desses. A gente vê potencial, vê poder, vê um monte de dados, mas a verdade é que sem o mapa, isso aí é só um monte de botão e gráfico complicado que não leva a lugar nenhum. A promessa é de eficiência, mas o que se encontra na prática é confusão. E dessa confusão nasce o quê? Frustração. E são frustrações bem conhecidas, né? Aquele excesso de opções que simplesmente paralisa, os resultados que, nossa, passam longe do que a gente esperava, o tempo e o dinheiro que vão embora em testes, em assinaturas, e para fechar, aquela curva de aprendizado que parece uma montanha impossível de escalar. Mas olha só, o problema vai muito além da frustração pessoal. Existe um custo real, um prejuízo mesmo, em não conseguir dominar essas ferramentas de um jeito eficaz. E aqui está o pulo do gato. Não se trata apenas de achar difícil, se trata de ficar para trás. O mercado está avançando numa velocidade absurda e quem não usa a IA de forma estratégica corre um risco gigantesco de perder relevância e, claro, competitividade. E esse gráfico aqui, ele desenha a situação perfeitamente. Sem um direcionamento claro, o esforço que se coloca é altíssimo e os resultados, mínimos. Pensa assim, é como tentar montar um quebra-cabeça de 1000 peças sem nunca ter visto a imagem da caixa. É um baita desperdício de energia. Tá, mas e se existisse uma forma de transformar todo esse caos em um sistema organizado, um verdadeiro arsenal estratégico? É exatamente essa a proposta. Um guia que já fez o trabalho pesado, selecionou e organizou as melhores ferramentas de IA por categoria. Então não é mais uma daquelas listas aleatórias e gigantes. É um sistema pensado para cada necessidade, seja criar conteúdo, diagramar um e-book ou otimizar campanhas. Vamos ver um exemplo prático. Precisa criar um site profissional? O caminho sem um guia envolve horas e horas de pesquisa, tutoriais e muita frustração técnica. Com o guia, a resposta é direta. Use a Lovable, uma ferramenta que cria sites funcionais sem precisar de uma única linha de código. Simples assim. Outro exemplo, criar textos que vendem. O resultado sem ajuda geralmente é bloqueio criativo, textos genéricos. Com o guia, a indicação é certeira. Use o Claude, uma IA super avançada para criar textos persuasivos de altíssima qualidade. O guia te dá a ferramenta certa para o trabalho certo. Ok, ter a ferramenta é o primeiro passo. Mas como garantir que ela vai entregar o resultado esperado? A resposta para isso está em um único conceito: o prompt. O prompt é a instrução. É como a gente conversa com a inteligência artificial. E aqui está o grande segredo. A qualidade do que a IA entrega é diretamente proporcional à qualidade do prompt que ela recebe. Um bom prompt gera um resultado incrível. Um prompt ruim gera frustração. E é exatamente nesse ponto que a maioria das pessoas trava. Acha que precisa ser um especialista em tecnologia para escrever bons comandos. Mas e se isso não fosse necessário? E se existisse um atalho? E agora, o que é realmente um diferencial neste material é que ele resolve isso de vez. Ele traz um guia de prontos. É um modelo de copiar e colar, literalmente. Basta preencher os campos com as informações de um projeto. Não precisa ser um expert. É só usar a estrutura que já foi validada. E não estamos falando de um ou dois exemplos, não. São 52 prompts, prontos para usar imediatamente. Eles abrangem 18 ferramentas diferentes, cobrindo tudo, desde a criação de um e-book até a produção de vídeos. É um arsenal de comandos à disposição. Mas a otimização não para por aí. Além das ferramentas e dos prompts, existe um recurso que funciona como uma verdadeira vantagem estratégica: uma carta na manga.
Imagine ter um agente especialista em marketing digital disponível 24 horas por dia. Essa é a proposta do Agente GPT, um recurso exclusivo. Ele foi treinado especificamente para criar estratégias completas de campanhas para Meta Ads e Google, já incluindo os textos criativos. Então, o ponto crucial é este: não é só sobre automatizar tarefas, é sobre transformar ideias soltas em campanhas de marketing de alta performance com o nível de estratégia que antes exigiria uma equipe inteira. Com as ferramentas certas, os comandos perfeitos e um estrategista digital à disposição, o caminho para a otimização está bem claro. E o processo é incrivelmente simples. Primeiro, escolhe-se a ferramenta para a tarefa. Segundo, copia-se o prompt correspondente. Terceiro, substituem-se os campos indicados com as informações do projeto. E quarto, é só colar na IA e ajustar o resultado. É um fluxo de trabalho direto, sem erro. Essa é a transformação. É sair de um estado de sobrecarga e confusão para um fluxo de trabalho otimizado e eficiente, onde a IA trabalha como uma verdadeira aliada estratégica e não como uma fonte de estresse. A tecnologia avança num ritmo alucinante e não dá sinais de que vai diminuir. A grande questão que fica é: diante de tudo isso, o mundo se divide. De um lado, quem vai ficar para trás, e do outro, quem vai liderar o caminho.